Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Fala Deputado, diretamente do plenário da Assembleia Legislativa, transmissão pela TVA e também pela Rádio AL Online. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho do deputado estadual Dieter Jansen, do PP, que deve permanecer aqui na casa por cerca de 60 dias. Essa não é a primeira vez que o senhor vem à Assembleia Legislativa, que o senhor atua como deputado estadual, tem toda uma carreira política de vereador, de secretário. Mas, deputado, eu já começo perguntando das questões que o senhor vem defendendo aqui da Assembleia. Entre elas, a questão de infraestrutura e saúde pública para a região de Jaraguá do Sul, é isso mesmo? Obrigada por ter aceitado nosso convite. Obrigado, Suelen. Realmente, nós já tivemos a oportunidade de participar nessa casa em 2010 e ficamos também por um período como suplente, na vaga do deputado Valmir Comin, e agora estamos na vaga do deputado Juarez Ponticelli. A gente traz nesse curto período demandas da nossa região, principalmente com infraestrutura, né? A gente tem lá situações de energia, situação ainda de reforço de energia, nossas estradas, a nossa famosa BR-280, que precisa urgentemente fazer a duplicação, né? Dá acesso, são 30 quilômetros de acesso a 101, então temos uma série de acidentes naquela região. Então são mais em questão de infraestrutura, questão de apoio à saúde, nós temos hospitais que estão sendo ali precisando de recursos do governo do estado para que possam fazer um melhor atendimento à população, também atendimento à questão dos pequenos procedimentos e até de alta complexidade, exames, enfim. Então essas demandas a gente acaba trazendo das cidades vizinhas, a nossa Jaraguá do Sul, que pedem para que o deputado possa aqui trabalhar por essas questões. Deputado, já que o senhor está falando dos pequenos hospitais, outra questão que o senhor vem defendendo aqui no plenário da Assembleia Legislativa é a questão da revisão da tabela do SUS, do Sistema Único de Saúde. Para quem está em casa entender, qual é a sua reivindicação junto ao governo federal nesse caso, né? Acho que a gente teve a sorte de participar aqui nessa casa da audiência que tratou da questão dos hospitais, né, de todo o estado de Santa Catarina. Esteve aqui o secretário adjunto de saúde e, enfim, o que se verifica é realmente a dificuldade que os hospitais de Santa Catarina têm para tratar com relação à sua questão financeira. Nós temos a questão do SUS, acho que é o principal problema que afeta esses hospitais. Hoje o SUS ele repassa somente 36% do custo de um procedimento, então a gente pode colocar como um procedimento médio hoje do SUS em torno de R$1.000, né, um valor médio aproximadamente de um procedimento. E aí o SUS comparecendo junto aos hospitais com 36% só desse custo, isso realmente faz com que o hospital tenha dificuldade de caixa, a gente verifica, e inclusive nessa audiência estavam os hospitais de Jaraguá do Sul, e a dificuldade realmente desses hospitais conseguir se manter. O que acontece em Jaraguá? Os empresários são obrigados a comparecer fazendo um aporte de capital para fazer esse apoio ao hospital, é feito feijoada, é feito, enfim, atividades extras que muitas vezes não são atividades do hospital para poder fazer frente e fechar a folha de pagamento, fechar as despesas do hospital. Então fica aí a nossa angústia com relação a precisaríamos atualizar com urgência essa tabela do SUS para que todo o estado de Santa Catarina tenha condição de ter os hospitais mais preparados, mais atualizados, com equipamentos mais modernos, condição de fazer mais investimentos. Deputado, pelo que o senhor falou, o hospital, seja ele na região, seja ele estadual, municipal, enfim, ele acaba arcando com mais de 60% das despesas, é isso? Com certeza, é um problema bastante alto, inclusive né? Nós temos em Jaraguá do Sul também, fomos desclassificados numa questão no quesito de traumatologia, então também a gente está marcando uma audiência aqui com o secretário de Saúde para verificar essas questões de reenquadramento dos nossos hospitais. E a gente está investindo bastante, já que é uma cidade polo, e são dois hospitais de suma importância para o estado de Santa Catarina, então, mas realmente o que se viu nessa audiência pública, a gente participou, acho que foi muito boa, todos os hospitais presentes, o desespero realmente dos hospitais para fazer frente a esses investimentos. E a gente tem diariamente, conhece pessoas que precisam de um procedimento, precisam fazer um exame, e eles às vezes demoram 6, 7 meses para conseguir fazer esse procedimento. Então isso realmente pode até custar a vida dessa pessoa, quando é um exame que possa até de câncer, alguma coisa assim, uma biópsia para identificar a questão de câncer. Isso tudo nos deixa bastante preocupados e é uma das questões que a gente vem aqui para Florianópolis para tentar brigar e fazer com que realmente a gente consiga voltar à nossa cidade
e realmente passar para o nosso catarinense, principalmente para a nossa região, ali de Jaraguá do Sul, que a gente tenha uma luz no fundo do túnel, que a gente consiga realmente, a curto prazo, médio prazo, que a nossa presidenta Dilma consiga, como está fazendo a questão da indústria, agora a questão da desindustrialização, uma preocupação que a gente vai abordar, mas a questão da saúde eu acho que está precisando de uma atenção especial agora e precisamos atualizar essa tabela com bastante urgência. Deputado, o senhor mesmo falou dessa questão das indústrias, né? Existe todo um temor no que diz respeito à desindustrialização que está acontecendo e Santa Catarina não fica, né, fora disso, e principalmente a sua região, que é uma região bem industrial, né? A região de Jaraguá do Sul, a região norte ali de Joinville. Como que os empresários estão vendo isso e como que os deputados, os parlamentares, entre eles o senhor, têm tentado trabalhar essa questão? A gente participou nesse um mês que estamos na casa do evento da FECAM, 10º Congresso dos Municípios. Certo. Participamos do evento da ABIMAC e também participamos do evento da Fiesc, uma palestra do ex-ministro Fernando de Barros. E ele nos colocava, todos nesses 3 eventos, a gente verificou realmente a necessidade do Brasil passar por uma revisão na questão aqui interna, a questão tributária, a questão de gastos públicos, né, o enxugamento da máquina a nível estadual, a nível federal. Nós precisamos ajustar urgentemente porque fatos que estão acontecendo, a questão muito importante, a atualização do salário dos professores pelo piso nacional. Acho que é muito importante você pagar um professor, né, para que ele realmente tenha bastante vontade de dar uma aula com bastante qualidade, enfim. E o Brasil aí abrindo as fronteiras para o mercado externo. Então nós temos aí principalmente a China chegando para concorrer com as nossas empresas, e nós que somos uma região bastante industrial, a gente vê o desespero, a angústia das nossas empresas tentando competir de igual para igual, porque o consumidor ele quer o custo mais baixo, claro. Só que muitas vezes o juro, nós temos juro alto, nós temos a nossa infraestrutura. O nosso sistema não permite, a nossa infraestrutura é despreparada, né? Nós temos um porto que demora alguns dias para descarregar e para carregar algum navio. Temos questão de roubos de carga, caminhões, isso tudo são custos que muitas vezes outros países não têm. Então, mas principalmente eu quero reforçar aqui, eu reforcei por algumas vezes nessa tribuna, a questão da reforma tributária. Nós temos 40 e poucos por cento, mais de 40% de toda a nossa riqueza, do nosso PIB é recolhido para os cofres públicos, né? E precisamos fazer com que essa carga diminua. De que maneira? Fazendo a reforma tributária, diminuindo essa carga tributária, os impostos, para que todos paguem. Nós temos hoje no Brasil uma alta taxa de informalidade. Muita gente gostaria de pagar os seus impostos em dia, mas não consegue pagar pelo alto custo. Então, se nós tivermos uma diminuição dessa carga tributária, isso vai incentivar para que todo o Brasil entre na formalidade, nós teremos mais condição de ter mais recursos nos caixas do governo federal e estadual para fazer frente a todos os investimentos, inclusive a atualização da tabela do SUS e fazer com que a gente tenha mais recursos para aplicar em infraestrutura, nos portos, aeroportos, principalmente nas nossas estradas, para fazer com que realmente a gente tenha, aí sim, condição de competir. Principalmente, inclusive, também reforçar aqui a questão da pesquisa, né? Nós temos hoje a nossa mão de obra, a nossa qualificação profissional é bastante difícil em relação à Europa, principalmente, que nós temos ali países onde que já tem pessoas mais preparo para fazer frente àquele novo produto, uma nova inovação. Então o Brasil é muito carente nessa questão de inovação. Então precisamos ter recursos, precisamos ter sobra de caixa para fazer frente a todos esses investimentos e fazer com que a gente tenha cada vez mais uma cidade mais, um estado, um país mais preparado para encarar aí os países que vêm aqui disputar nosso mercado interno. Deputado, o senhor falou da riqueza, né, da questão da reforma tributária e de todas as dificuldades que qualquer investidor, desde grande e pequeno, enfrentam, né? Muito se fala também do bolo, né, de que a distribuição desse dinheiro público não é feita corretamente, ou seja, não é feita uma distribuição coerente com as despesas do Estado e de um município. O senhor também vem tentando trabalhar isso, tentando reivindicar isso? Nós, já coloquei aqui questão de juros, questão de segurança, tudo isso vem dificultar. Mas essa questão também do bolo, nós temos aí a concentração de recursos. Hoje a gente sabe que o serviço que tem que prestar, quem está lá no lado do cidadão,
as prefeituras municipais são os prefeitos, né? Então, ele fica só com 13% do bolo, o Estado com 23% e a União com 63%. Então, essa é uma discussão bastante grande, há muita essa romaria, essa ida de prefeitos à capital, quanto custa esse deslocamento de todas essas cidades que vão a Brasília, solicitam recursos e voltam, enfim, vão de novo e vai uma equipe, discute lá em Brasília, aquele movimento todo. E isso também em Florianópolis. Então a gente defende bastante a descentralização dos recursos, fazer com que esses recursos sejam mais canalizados para os municípios, para os estados e que realmente a gente tenha mais efetividade aí na questão da destinação desses recursos, que a gente possa aí fazer frente a todas essas brigas, essas demandas, aí, porque senão nós teremos com certeza problemas e a gente, né, o nosso brasileiro está aí, esperando que a gente, nós políticos, setor público, faça a sua parte, sempre fazendo economia também. A gente vem aqui para defender bastante isso. Nós, como vereador, secretário municipal, sempre fomos muito cobrados lá no município de Jaraguá do Sul para que a gente consiga imprimir cada vez mais, o setor público fique muito parecido com o setor privado. Hoje a gente eu trabalhei na VEG em Jaraguá do Sul por 11 anos e a gente tem a experiência de trabalhar numa empresa de um porte como é a VEG. E é justamente nessa linha que a gente imprimiu quando fui secretário municipal de Desenvolvimento Econômico por 4 anos, como vereador por 4 anos e na Assembleia, com essas curtas passagens por aqui, trazer um pouquinho do nosso espírito de Jaraguá do Sul lá, que realmente é muito trabalho e que a gente consiga realmente fazer com que o nosso catarinense tenha dias melhores. Tá certo, então. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Fala Deputado. Volte sempre que desejar. Obrigado, Suelen. Obrigado pelo deputado Juarez Ponticelli por ceder esse espaço para que a gente possa vir aqui também dar um pouquinho das nossas ideias. O que eu acho importante para a Assembleia, realmente essa oxigenação, essa troca de experiência para deputados que vêm trazer um pouquinho de ideias novas, com deputados que estão na casa já há mais anos. Eu acho que isso é muito importante para o Estado de Santa Catarina. Nós recebemos aqui no programa Fala Deputado, o deputado estadual Dieter Jansen, do PP. Outras edições do programa você acompanha na programação da TVA, na programação da Rádio AL Online e ainda no site da Assembleia Legislativa no portal TVA. Até mais.